Com as grandes navegações dos séculos XV e XVI, Portugal formou um império com terras na Europa, na África, na América e na Ásia. O primeiro continente que os portugueses alcançaram navegando pelo Oceano Atlântico foi a África. Lá, eles estabeleceram contato com diferentes povos, mas a princípio não ocuparam o território. À América, os portugueses chegaram em 1500. Cerca de 30 anos depois, começaram a ocupar as terras com a produção de cana-de-açúcar, explorando o trabalho escravo de índios e africanos. O índio foi o primeiro a ser escravizado, mas essa prática sofreu resistência dos próprios índios, que conheciam o território e conseguiam escapar, e da Igreja Católica, que desejava catequizá-los. A opção foi trazer trabalhadores da África, onde a escravidão existia havia longo tempo. O principal motivo por trás dessa decisão provavelmente foi o lucro que o tráfico de escravos gerava para os comerciantes europeus. Com esse comércio, a escravidão africana ganhou enorme proporção, provocando o maior movimento migratório forçado da história. No início, os próprios europeus capturavam os cativos. Mais tarde, eles passaram a obter escravos dos chefes africanos, oferecendo em troca produtos como tabaco, cachaça e armas. Vários povos e reinos africanos participavam do comércio de escravos. Os cativos eram capturados no interior do continente e podiam ser pessoas que não conseguiam quitar suas dívidas ou prisioneiros de guerra. Em geral, os traficantes de escravos eram africanos, portugueses e luso-brasileiros. Ao governo português, cabia garantir o negócio e lucrar com a cobrança de taxas e impostos. Os africanos aprisionados eram conduzidos a fortalezas, presídios e feitorias instalados nas regiões litorâneas do continente, onde ficavam presos por até 20 dias. A viagem pelo Atlântico acontecia nos chamados navios negreiros, onde os cativos permaneciam acorrentados. Muitos morriam por causa das doenças e das difíceis condições da viagem, como a falta de alimentos e de instalações sanitárias. O Porto de Salvador era um dos principais lugares de desembarque de africanos no Brasil. Ao desembarcarem, os cativos recebiam cuidados para se recuperarem da viagem e poderem ser negociados nas cidades. A maior parte dos escravos seguia para as fazendas de cana-de-açúcar, onde não viviam mais do que 30 anos. Na nova terra, era preciso reconstruir a vida, aprender a língua, o trabalho e as regras do lugar, sempre convivendo com a vigilância dos feitores e com os castigos físicos. Muitos cativos buscavam a liberdade, alguns por meio da revolta ou da fuga, outros preferiam casar-se e obter permissão para construir uma família. Durante os quase 4 séculos de escravidão no Brasil, aproximadamente 5 milhões de africanos foram trazidos à força para a nossa terra. Com o trabalho e a convivência com outros povos, os africanos ajudaram a formar o nosso país e a nossa gente. O paraíso tropical. A terra das oportunidades. Aqui você terá o seu próprio castelo. É com esse sonho que os imigrantes começam a chegar ao Brasil na segunda metade do século XIX. Mas o país não era exatamente um conto de fadas. A República havia substituído a monarquia. Mas quem continuava mandando eram os fazendeiros conhecidos como Barões do Café, o produto brasileiro mais vendido no mundo. E eles tinham um grande problema. Com a aprovação da Lei Áurea, era necessário substituir a mão de obra escrava. Além disso, o governo precisava colonizar as grandes áreas inexploradas do sul do país. Essas terras eram habitadas por índios, que foram desalojados e muitas vezes massacrados pelas empresas de colonização
e os chamados bugreiros. Uma estratégia de propaganda é montada para trazer os estrangeiros e parte dos custos da viagem é bancada pelo Brasil. Cerca de 3 milhões de imigrantes entrariam no país até a Primeira Guerra Mundial. Inicialmente, os que chegam em maior número são os italianos, que vão para as lavouras de café, mas logo se desiludem com as péssimas condições de trabalho. Cada família tem que cuidar de 7 mil pés de café e é obrigada a pagar valores absurdos pela alimentação. O salário não cobre os custos e eles se transformam em verdadeiros escravos brancos. Muitos abandonam as fazendas e vão morar na cidade de São Paulo, onde passam a exercer outras atividades em bairros tipicamente italianos. Os espanhóis também começam a chegar ao Brasil e muitos substituem os italianos nas plantações de café. Já os alemães continuam indo para as colônias no sul do país. Tudo parece correr bem, mas a produção de café é tão grande que o preço despenca no mercado internacional. Apavorados com a crise, os governadores de São Paulo, Minas Gerais e Rio de Janeiro se reúnem no famoso Convênio de Taubaté e pedem para o governo federal comprar as safras excedentes de café. Mas Rodrigues Alves, presidente da República, não aceita e os estados são obrigados a contrair empréstimos no exterior. O Brasil tem um novo presidente, Afonso Pena, que dá um jeito de colocar a União como fiadora dos empréstimos. Esta socialização das perdas faz com que os cofres públicos paguem os prejuízos dos fazendeiros, que, por sua vez, vão ficando cada vez mais ricos. O plano até poderia ter dado certo. Não houve demissões e o país viveu uma certa estabilidade econômica. Mas os barões do café, que estavam proibidos de aumentar a produção, fizeram justamente o contrário. Continuaram abrindo novas lavouras só para vender o excedente para o governo. Ninguém pagou a conta e a nossa dívida externa não parou de crescer.